Olá, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cinemar, um canal onde eu comento aqui toda semana novos filmes, né? Na verdade, novos filmes, novo é muito relativo, né? Porque tenho comentado os filmes de diversos anos, por exemplo, hoje eu vou comentar um musical do final da década de 70, famosíssimo, né? Talvez o musical mais famoso, um dos melhores que existem, o Hair. A escolha por comentar Hair é porque ela está muito relacionada ao momento em que nós vivemos. De crescimento de ondas conservadoras, de pensamento dentro da política, o momento em que, assim como na época, né, eh, um na assim como na época em que ocorreu a guerra do Vietnã, os Estados Unidos continuam com a mesma política de fazer guerras para trazer uma democracia, como eles chamam, né, para os lugares, e que então o filme Hair, ele é um filme interessante de ser discutido. É legal porque na semana passada eu falei sobre Nascido para Matar, que também fala sobre o conflito do Vietnã, e agora eu estou trazendo Hair, esse musical que fala diretamente sobre a guerra do Vietnã, mas fala sobre o contexto da guerra do Vietnã dentro dos Estados Unidos e tendo como principal foco os chamados movimentos de contracultura, né? Essa onda, né, que começou, essa onda conservadora que começou a se formar, quer dizer, que se formou ali, né, no momento em que o mundo era separado entre capitalistas e socialistas. Essa onda conservadora, ela que também se alastrou, por exemplo, em muitos países, o Brasil, por exemplo, viveu, né, um regime militar com características extremamente ligadas ao conservadorismo, apoiados por setores conservadores da sociedade, que não foi diferente nos Estados Unidos, né. Então esses movimentos de contracultura, eles surgiram nessa época, que era muito um recado da juventude, né, contra todas essas imposições e querendo viver a real liberdade, né. Liberdade hoje é um conceito muito falado, eh, por exemplo, mas falam muito na questão da liberdade econômica, mas a liberdade real, aquela liberdade em que todos são livres para tudo, é a liberdade que fica em último plano. Na verdade, nos costumes, a ideia é que ninguém seja livre para nada. Então essa geração, ela lutava pela real liberdade, e ela vivia isso de forma muito intensa. E Hair mostra muito isso. Hair é uma história que acompanha, né, a trajetória do Claude, que é um jovem de Oklahoma que vai servir o exército americano na guerra dos Estados Unidos. Então ele vai para Nova York, né, fica bem claro as origens rurais do Claude no início, mas quando ele chega em Nova York, ele vê toda aquela ânsia por liberdade dos jovens pulsando ali, né, o modo diferente, o modo de sempre estar ali, eh, lutando contra, né, as imposições do sistema, e o filme mostra isso, né. É muito interessante, né, as vestimentas de liberdade coloridas e a forma como aqueles jovens veem. As músicas do filme são muito bonitas, né. E logo no início você vê ali a contradição entre Estado impositor e os ideais de liberdade dessa juventude, né. Enquanto eles cantam e dançam ali, os policiais estão ali com seus cavalos impondo o seu poder, né. Então o filme, ele vai orbitar muito sobre essa ideia de dessas imposições e da ânsia de liberdade desses jovens. E o Claude, ele né, ele vai para esse lugar e ele começa a ver esses jovens, a forma como eles se comportam, e ele acaba entrando num grupo desses jovens, né. Um grupo de jovens em que o principal deles é o Burger, né. Burger, que é realmente uma pessoa com a mente muito livre, faz o que bem entende, né.
vive uma vida muito, né, focada na liberdade, eles usam muitas drogas e são livres, são realmente livres, né. Talvez eu esteja colocando um equívoco quando eu falo desse movimento hippie, mas não deixa de ser parecido, né. Não sei se é nem se é um movimento hippie, mas eu vou me referir aqui mais como jovens que tinham essa ânsia pela liberdade, né, que faziam contra a cultura, né. E é muito interessante, né, perceber essa questão. Então ele vai lá, conhece o Burger, ele começa a ver, e é muito interessante, né, porque o Claude, como uma pessoa que foi criada dentro de um ideal conservador, ele estranha muito a forma de viver, mas ele vai se inserindo naquele mundo daqueles jovens. E também, junto com o Claude, tem uma outra pessoa que é a Sheila, que é muito interessante, que a Sheila já aparece no início do filme lá no parque, andando de cavalo. E a Sheila é aquele típico estilo de uma mulher bela, recatada e do lar, uma mulher muito linda, né, loira, de olhos azuis ou verdes, é extremamente bonita, e isso faz o Claude se encantar por ela logo de início. Ela é de uma família muito rica, né, eh então ela aparece ali assustada com no início, com a forma como os jovens, né, abordam ela, pedem dinheiro, e aí o filme vai acontecendo, eles param numa festa da Sheila, mas você vê que a Sheila, ela já nessa festa, ela aparece lá fumando alguma coisa, que eu não sei nem o que que é direito, e aí os pais dela obviamente não concordariam com isso, ela tenta esconder aquilo. Então a Sheila, ela tá ali, né, envolvido nesse contexto conservador, um contexto de riqueza, que o filme traz muitas vezes essas contradições, colocando, por exemplo, como nessa foto, os jovens ali, os jovens, né, revolucionários da liberdade dentro desse ambiente conservador, subindo na mesa, quebrando pratos, cantando, fazendo ou seja, né, sendo aquela mosca na sopa dentro daquela sociedade, mas no caso é uma mosca gigantesca, né, porque aquilo ali, leva eles até a serem presos, mas, as pessoas ficam incomodadas o tempo todo com a presença deles, né. E o que é isso, né? O diferente totalmente incomoda. E eles estão ali exatamente para incomodar, né. O movimento, acho que ele está ali para incomodar. E é muito interessante, né, a forma como as coisas acontecem dentro do filme. Eu não estou nem falando aqui muito do filme, mas eu tô falando do contexto, né. Eu acho que é importante também falar desse contexto, porque é exatamente isso, né. Eu estava assistindo um filme essa semana, né, eu tenho uma outra página no Facebook chamada Politicarte, em que eu comento filmes nacionais, né, filmes brasileiros. E eu estava falando sobre o filme Malu, e em determinado momento a personagem Malu, ela fala, né: "Nossa, na nossa época, né, em que tivemos aqui o regime militar, a gente lutou, a gente fez muitas coisas, sabe, para que vocês pudessem ser livres e vocês não fazem nada", né. Então assistir Hair é entender um pouco do que essa geração da contracultura fez, né, para que essa onda conservadora ficasse, né, para trás. Essa onda conservadora volta com muita força agora, né. Eh, e aí me chamou muita atenção essa fala, né, da personagem Malu de um outro filme, que é exatamente isso, né, o que hoje está sendo feito, né, para essa onda conservadora. Eu acho que hoje em dia, né, a sociedade, então tem, ao mesmo tempo que tem pessoas conservadoras, tem pessoas que são progressistas, então, né, mas um movimento tão radical quanto o de contracultura, que foi tão importante para, né, também questionar essa lógica de envolvimento em guerras, né, e trazer, por exemplo, o que essas guerras somam, né. Eu acho que no final do filme, que a gente já tá falando do final do filme, mas quando aparece um mar de corpos no dentro de um cemitério, aquilo ali mostra muito, né, também como Nascido para Matar fazia, mostra muito da questão da guerra, né. Qual é o saldo de uma guerra, como por exemplo foi a do Vietnã, e milhares de outras guerras que acontecem por questões sempre do Estado, mas que envolvem pessoas ali, né, humanos morrem e tudo mais. Então isso é muito interessante de ser falado. Então Hair, eu acho que trazer Hair aqui também, falar sobre uma época que é muito importante na história da humanidade, e falar sobre um movimento que foi extremamente importante para questionar certos padrões sociais impostos às pessoas, né.
atitude revolucionária e chocante dos jovens, que eram totalmente criticados. O filme mostra isso diversas vezes, seja quando o Burger vai falar com a mãe dele e os pais ficam o tempo todo falando que ele tá com a calça suja, que ele não trabalha, enfim. Seja, por exemplo, quando a mulher do Lafayette, que é o nome do personagem real, vai lá e questiona ele. Tudo bem que é, naquela questão ali que ele tá abandonando a mulher e o filho, né? Não existe certo ou errado, mas existe ali um questionamento dela: "Por que você está fazendo? Por que você tá fazendo aqui com esse pessoal, sabe, que não quer nada?" E então o tempo todo eles são questionados, né. E ainda que sejam questionados, eles seguiram e foram um movimento muito importante na história, né, da humanidade. Por isso que Hair é um filme interessante. Além de ser um musical muito bom, com músicas muito boas, assim, muito bem feito, né, muito bonito. Eu acho o Hair ele foi, adaptado para o teatro, tem essa parte no cinema, mas tem diversas adaptações do Hair, e realmente vale. Eu acho que o Hair é um convite à discussão de questões relacionadas à liberdade, relacionadas a formas de viver, relacionadas à real liberdade, né. Então, toda essa loucura que envolve Hair, toda essa loucura artística que envolve Hair, ela é muito importante de ser considerada, porque a gente está vivendo épocas muito complicadas. E então esses movimentos eles precisam ser resgatados, eles precisam ser respeitados, né. Então por esse motivo eu estou trazendo Hair para ser discutido aqui. Bom, é um vídeo que não fala tanto do filme, fala mais sobre questões relacionadas ao filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o canal, compartilhem, sigam e fiquem ligados nos próximos vídeos. Muito obrigado.